Olá, tudo bom? Nas últimas semanas eu tenho falado muito sobre comunicação eficiente, sobre observar sem julgar, sobre identificar sentimentos, sobre identificar necessidades, sobre saber se comunicar, a diferença entre briga e conflito, né? Eu falo muito que todo conflito é o início de uma solução. E o conflito não necessariamente é uma briga. O conflito significa divergência de ideias. Existem mais de uma ideia, existe mais de uma ideia na situação. Então aí há um conflito de ideias. Não necessariamente esse conflito de ideias tem que gerar uma briga, mas pode gerar uma discussão em cima de novas possibilidades, discussão em cima de soluções. E para que isso ocorra, é importante o quê? Que nenhuma das duas partes esteja sentindo a necessidade de se defender, esteja sentindo a necessidade de atacar. E para que isso aconteça, a gente tem que se comunicar de forma eficiente, de forma não violenta, para que o outro receba de forma empática. E aí, então, essa discussão vire solução e não briga. Tá. E o que acontece quando eu não consigo identificar meus sentimentos, identificar minhas necessidades? Começa a haver barulho, esse barulho interno. Porque aí até, o que é o barulho interno? Vamos voltar um pouquinho. Até no início desse vídeo, o tema aqui em cima é resmungar não comunica PN. E não comunica, porque resmungar não expõe ao outro e nem é pra mim mesmo o que eu tô sentindo, o que eu tô necessitando e o que eu quero. Só faz com que o outro comece a sentir uma necessidade de se defender, ou de atacar, ou de fugir. E isso não comunica PN. Então, quando a gente resmunga, não há comunicação, há barulho. Barulho interno, barulho na casa, barulho no relacionamento, barulho na profissão, barulho no ambiente de trabalho, e barulho não é comunicação. Então, vamos largar um pouco esse barulho de resmungar e começar a colocar pedidos claros. E o que significa pedidos claros, Amanda? Significa expor com clareza o que eu quero. E fatos vão me ajudar a expor com clareza. Eu dar exemplos me ajuda a expor com clareza o que eu quero, sem gerar dúvida. Por exemplo, se uma mulher chega, que isso aconteceu com uma paciente minha, chega pro marido e fala assim: eu quero que você trabalhe tanto, eu não quero que você trabalhe tanto, eu não gostaria que você passasse tanto tempo no trabalho, você tá trabalhando demais, você tem que passar menos tempo no trabalho. Aí, 3 semanas depois, o marido ouviu o que ela disse e passou menos tempo no trabalho. E o que ele fez? Ele se matriculou na aula de tênis na academia. E aí ela ficou super chateada, porque ele realmente diminuiu a carga de trabalho, mas ele arrumou uma outra ocupação. E na verdade não era isso que ela queria. Ela não queria que ele trabalhasse menos. Para ela tanto importasse o quanto que ele trabalhava. Na verdade, ela queria mesmo que ele passasse mais tempo em casa, que ele passasse mais tempo com ela, que ele passasse mais tempo com os filhos. Como ela não comunicou de forma clara, como ela não se comunicou de forma eficiente, ele entendeu e fez do jeito que ele entendeu. Então, eu digo sempre, eu gosto muito de usar exemplo com um filme. Se eu assisto um filme e você assiste o mesmo filme, algumas coisas vão me chamar mais atenção. E não necessariamente essas coisas que me chamaram mais atenção são as mesmas coisas que te chamaram a atenção. E isso não significa que eu assisti o filme de forma errada. Isso não significa que eu entendi o filme de forma errada. Eu só interpretei e algumas coisas me chamaram mais atenção. De repente, diante das coisas que eu estava trabalhando na semana, de repente, diante da minha história de vida, e você também, da mesma forma. E isso acontece. Então, o que você realmente quer dizer? Um outro paciente, esse já era um homem, virou para a esposa e falou para ela assim:
eu tô cansado de ficar sozinho, eu fico muito tempo sozinho, você não me dá atenção, eu queria que você me desse mais atenção, que você ficasse mais comigo. Tá. E aí passou 1 ou 2 semanas e a mulher fazia algumas coisas, chamava pra sair, chamava pra fazer algo na rua, começou a inventar programas pra eles fazerem juntos. Foi a forma que ela encontrou de passar mais tempo com o marido. E ele tava super frustrado, porque na verdade, o que ele queria? Ele queria que ela jantasse mais vezes com ele. Ele sentia falta dela na rotina do dia a dia, né? Ele era um homem acostumado a almoços familiares, onde todo dia o almoço era religioso na casa dele. Era a hora onde pai, mãe, irmão se encontravam à mesa para conversar, para trocar ideias. Ou era o almoço ou era a janta. E na rotina do dia a dia da casa dele, ele não tinha nem almoço nem a janta com a esposa. E ele sentia falta disso. Só que aí ele não comunicou isso de forma clara e a esposa quis suprir essa falta, essa necessidade que ele estava tendo da presença dela da forma que ela achou que iria suprir. Mas não era a forma que ele queria de fato. Então, Amanda, mas como é que eu vou identificar isso? Se a gente identifica da onde que vem a nossa tristeza e identifica qual é a necessidade, que foram os vídeos que eu coloquei nas semanas anteriores, a gente consegue expor com muito mais clareza para o outro o que a gente necessita. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte, sempre gostei de nadar. Meu esporte é natação, eu gosto de nadar. E depois da natação eu gostava muito de pedalar e musculação, ok. O meu marido é da corrida, ele gosta de correr, o negócio dele é correr e sair correr. E ele não gosta de correr com ninguém, ele gosta de correr só, no ritmo dele, do jeito dele. Ele sai, é o momento de terapia dele, onde ele vai acalmar a mente, acalmar o corpo e, cansar o corpo para acalmar a mente. E eu comecei a sentir falta de ter momentos de esporte, de lazer, assim, mais de questões de atividades físicas com ele. E aí, se eu virasse pra ele e falasse assim, poxa, eu tô cansada de ficar nadando sozinha, tô cansada de malhar sozinha, poxa, não sei o que, eu tô comunicando o que eu quero? Não. Agora, se eu viro pra ele, que foi o que eu fiz, eu falei assim, nossa, eu gostaria tanto que você nadasse às vezes comigo, eu gostaria tanto que a gente fizesse atividades de musculação juntos, ou fizesse aulas de natação junto, alguma coisa do tipo. Eu gosto, é um momento que eu uso pra me relacionar. Então, assim, como eu sou terapeuta, o meu dia é muito solitário, então eu não tenho colegas de trabalho, né, no dia a dia. Eu não tenho, sou eu e eu mesma no consultório. Eu tenho os meus pacientes. E a hora da atividade física é a hora que eu tenho pra me relacionar. E eu sentia falta dele nesse momento de relação. E aí eu falei, não, eu gostaria tanto que você nadasse mais comigo. E o que ele fez? Gente, óbvio, antes da pandemia começar, a gente tinha se matriculado na academia pra fazermos, já tinha estipulado dias e horários pra gente fazer natação junto, né? Ah, mas e a pandemia? Aí estragou todos os planos? Não. Por exemplo, todo fim de semana, ou sábado ou domingo, é um momento que a gente vai caminhar junto, que a gente vai correr junto, ou a gente faz um exercício físico em casa junto. Mas eu deixei claro pra ele, eu gosto de fazer alguma atividade física com você. E ele podia dizer pra mim, não tô afim. E a gente ia achar uma outra solução. Mas eu não tava jogando a culpa pra ele. Eu necessitava daquilo. Eu gosto disso. Aí ele pode atender ou não. Agora, se eu viro pra ele e falo assim, poxa, você não tá afim de ficar comigo, você nunca tá afim de ficar comigo, você nunca quer fazer nada comigo, eu jogo pra ele uma responsabilidade que não é dele e ainda uma necessidade de defesa. Quando eu não faço isso, ele olha de forma empática. E é isso que eu trago pra vocês. Olhe de forma empática pra vocês mesmos, a forma que você se comunica, a forma que você se comunica internamente e se entende internamente. Quanto mais clareza você tiver disso, mais clareza você vai ter para se comunicar. E mais eficiente vai ser a sua comunicação. No meu curso de comunicação não violenta, eu trabalho isso de forma incessante, com muitos exercícios, porque isso é prática. Prática. Beijo. Menos resmunguem menos e sejam mais claros.